Revolução Industrial no Brasil. Primeira fase, 1808 a 1929. Arquipélago econômico. Aspectos no Brasil. Surto pequeno e insuficiente. Atividade econômica basicamente agrícola voltada ao mercado externo. Família real no Brasil, 1808. Dom João VI abre os portos e elimina barreiras alfandegárias. Estímulo à instalação de fábricas e importação de máquinas e equipamentos da Inglaterra, bens de produção. Aumento da dependência externa. Fim do século XIX. Cafeicultura foi estímulo propulsor da indústria. Fatores: lucros da exportação, infraestrutura, ferrovias e o Porto de Santos. Chegada de imigrantes, mão de obra relativamente especializada. E o fim da escravidão. Resulta: indústria de bens de consumo não duráveis. Leis não garantiam direitos aos trabalhadores em geral. Nas fábricas e no campo há péssimas condições de trabalho e de vida. Exploração da mão de obra por baixíssimos salários. Surgimento de cortiços e favelas. Crash na Bolsa de Valores de Nova York. Isso entre a primeira fase e a segunda fase. Segunda fase, 1930 até 1955. A industrialização nacionalista. Foi no governo de Getúlio Vargas, onde teve a aceleração da indústria. Fatores: crise do capitalismo mundial e fim da concorrência estrangeira. Êxodo rural, aumento de mão de obra e do mercado consumidor. Política nacionalista, investimentos em infraestrutura, indústrias de base, portos, sistema de transporte terrestre e geração de energia. Grandes estatais, CVRD, CSN, Chesf e Petrobras. Função principal delas seria produzir em larga escala minérios, energia e aço, que deveria ser ofertado às nascentes indústrias privadas de capital nacional. Substituição de importações. Primeiro, a barreira à importação de máquinas industriais e queda do ritmo acelerado brasileiro. Segundo, redução dos laços de dominação econômica na Inglaterra e Estados Unidos. E terceiro, indústrias nacionais passam a produzir produtos antes importados. Então, foi a substituição de importações. Antes, tudo que a gente importava, a gente começou a fabricar. Então, teve a barreira à importação de máquinas industriais. E isso, inicialmente, fez a queda do ritmo brasileiro. Em segunda instância, teve a redução dos laços de dominação econômica da Inglaterra e Estados Unidos, que eram as potências na época. Então, a Inglaterra e os Estados Unidos não tinham tanta dominação diante ao Brasil. E, em terceiro, as indústrias nacionais passam a produzir os produtos antes importados, que promoveu o mercado interno. Industrialização tardia. Esse tipo de industrialização também foi registrado em outros países latino-americanos, como Argentina e México. Terceira fase, 1956 e 1990. Capital estatal, nacional e transnacional. Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961. Grandes hidrelétricas, Furnas e Três Marias. Estímulo à indústria pesada, naval e mecânica. Abertura das fronteiras do país aos capitais estrangeiros, por meio de incentivos fiscais e tarifários. Crédito e financiamentos em abundância. Crescimento da indústria devido a investimentos externos. Grandes corporações transnacionais entraram no país. Setor automobilístico favorecido pelos pesados investimentos públicos no sistema de transporte rodoviário. Agravava a dependência do petróleo. Rodoviarismo faz parte do padrão de consumo baseado no modo de vida dos Estados Unidos.
American Way of Life. Fundação de Brasília, 1960. Respaldada pelas classes dominantes nacionais, a política econômica do governo JK desencadeou a internacionalização não somente da indústria, mas de toda a economia brasileira. Com as empresas transnacionais no Brasil, o Brasil se formou o tripé sobre o qual se estrutura a indústria nacional. O tripé constitui a indústria de base, a indústria de bens de consumo não duráveis e a indústria de bens de consumo duráveis. Governos militares 1964 e 1984. Continuidade ao desenvolvimento dependente, aproveitamento da grande oferta de crédito externo e os baixos preços do petróleo, e o regime militar impulsionou a produção industrial, ao mesmo tempo que expandiu a infraestrutura necessária para dar suporte a novas fábricas. Quarta fase, 1990 até os dias atuais. As mudanças na industrialização. Globalização. Reorientação geográfica do capitalismo mundial. Grande crescimento das trocas comerciais entre países. Aumento dos investimentos das transnacionais nos países subdesenvolvidos. Fatores: saturação de mercados consumidores em países desenvolvidos, obsolescência das máquinas industriais, concorrência brutal e recursos naturais abundantes nos países pobres. Neoliberalismo: minimizar a intervenção estatal na economia, privatizar grandes indústrias de base estatais e queda brutal nas barreiras comerciais. No Brasil, vendas a preço muito baixo, demissões de funcionários e aumento nas remessas de lucros às matrizes.